noite a todos. Eu costumo me apresentar como um desertor, como um dissidente. Num momento em que a vida parecia que tinha deixado todas as cartas sobre a mesa, eu resolvi usar a minha liberdade humana para dizer não, não é isso que eu quero, vou para outro caminho. E aos 42 anos de idade, eu me reinventei mais uma vez. É um pouco essa história que eu queria contar para vocês. Eu nasci num bairro, na periferia da cidade de São Paulo, chamado bairro do Limão, um bairro de classe média baixa, bastante baixa. Como todos os meus amigos, em virtude ali do extrato social em que eu tinha nascido, sempre me deixaram muito claro o que eu deveria fazer na vida. Eu tinha dois grandes objetivos. O primeiro era sobreviver, pura e simplesmente sobreviver. E o segundo era vencer. Não importa muito o que significasse essa ideia de vencer. Uma parte grande dos meus amigos, infelizmente, não seguiu a regra, não sobreviveram. Eu tive muitos amigos mortos pelo tráfico, mortos pela polícia, mortos por ambos ao mesmo tempo. No ambiente em que eu nasci, o simples fato de sobreviver já era uma vitória, já era uma forma de vencer. E nesse ambiente, então, eu comecei a trabalhar. Aos 14 anos de idade, eu já trabalhava como office boy, tentava ganhar ali meu dinheirinho. E continuei ali. Meus pais sempre fizeram muita questão da questão educacional, sempre se esmeraram muito com a questão educacional. Estudei em escolas públicas a vida inteira. E continuei, então, trabalhando e estudando simultaneamente, até que consegui, depois de um certo tempo, me formar em jornalismo. Durante mais de 10 anos eu atuei nas redações de jornalismo, consegui uma carreira de jornalista, o que já não é muito fácil também, é uma profissão bastante concorrida. Eu trabalhei em lugares nos quais eu aprendi muito, nos lugares nos quais realmente consegui me realizar ali na profissão de jornalista. Durante esse período da vida como jornalista, eu descobri uma outra vocação que era a vida acadêmica. Eu me lembro do primeiro dia que eu entrei numa sala de aula, já atuando como jornalista, fui trabalhar num curso de jornalismo e me encantei totalmente pela educação e decidi que era aquilo que eu queria fazer. Já dei a minha primeira virada aí, abandonei o jornalismo e fui para a vida acadêmica. Fiz mestrado, fiz 2 pós-graduações lato sensu antes, depois fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Acabei me tornando professor, doutor, numa das instituições mais respeitadas do país da área de comunicação, que é a Faculdade Casper Libero de São Paulo. Ali eu cheguei ao ponto máximo de uma carreira acadêmica, que é o de ser um professor doutor dentro de um programa de pós-graduação. Eu ganhava num ano o que meu pai não ganhava em 10. Meu salário era um salário bastante alto e eu tinha uma vida que meus amigos invejavam muito, porque, a rigor, eu só precisava estar na faculdade 3 dias por semana. Era uma carga horária relativamente baixa. Apesar de tudo isso, onde eu podia olhar para trás e pensar, deu certo, eu não apenas sobrevivi, eu acho que de alguma forma eu venci. De alguma forma eu cheguei num ponto em que a minha história podia ser muito bem uma história dessas de um grande sucesso que o capitalismo promove. Uma história de ascensão social, do menino pobre que com esforço consegue uma profissão, ainda lá. Poderia ser mais uma dessas historiazinhas, mas tinha um pequeno probleminha, tinha uma sombra, tinha alguma coisa que o tempo todo me dizia, será que é só isso? Será que acabou? Será que agora como diria o Raul Seixas, ficar sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? É isso? Cheguei lá? Ponto. Para sobreviver e para vencer da forma como eu fui educado para fazer, a gente tem que engolir muito sapo. Tem que fazer muita coisa que não acredita, tem que fazer muita coisa que não quer, tem que fazer muita coisa que simplesmente não se deseja. E toda vez que eu fazia uma coisa dessa, que eu engolia um sapo, eu me perguntava, por quê? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a razão de eu fazer isso? Por que eu vou gastar os melhores anos da minha vida atrás de dinheiro, atrás de conseguir essa ideia do vencer, atrás pura e simplesmente de me realizar profissionalmente? E eu comecei a ganhar algum dinheiro. E paradoxalmente, quanto mais dinheiro eu ganhava, mais a sombra aumentava. Mais eu sentia que aquilo que eu estava fazendo
não fazia sentido. Ou melhor, fazia sentido, mas que havia um outro sentido, que havia alguma outra coisa que era mais importante para mim procurar, mais importante para mim de realizar. No final de 9 horas de trabalho todos os dias, eu chegava em casa, já morava sozinho nessa época, me sentava no sofá e perguntava, tá, o que foi que eu fiz? O que foi que efetivamente eu realizei? É para isso? Eu estou indo lá para ganhar um dinheirinho e comprar alguma coisa que certamente eu não preciso? Que certamente eu nunca pensei em ter, em que eu só compro para simplesmente uma autocomplacência. Já que eu trabalhei tanto, então eu mereço comprar isso. Já que eu trabalhei tanto, eu mereço comer nesse restaurante. Já que eu trabalhei tanto, por que eu estou trabalhando tanto? A pergunta não fazia muito sentido. E eu perguntava uma pergunta que eu faço a vocês, no íntimo de vocês, tentem responder. Se amanhã vocês ganhassem na Mega Sena 30 milhões de reais, quantos de vocês continuariam fazendo o trabalho que fazem? Se você respondeu, como a maior parte das pessoas, tá louco, eu iria viajar, eu iria passear, eu iria curtir a vida, então eu lamento, mas o que você faz pelo dinheiro e não pelo valor daquilo que você faz. Porque se eu perguntar para você, se você ganhar 30 milhões de reais, você larga seu filho no orfanato? Você, não quero mais essa criança não, agora eu sou milionário, eu vou largar esse filho aqui e vou curtir minha vida. A maior parte de vocês dirá que não, porque o filho é importante, não é a grana que você tem. Aquilo que é realmente importante não se mede em dinheiro, não se mede na grana. E eu me via trabalhando até em algo que eu gostava, em que eu era vocacionado, mas todo o ambiente institucional, toda a burocracia, toda a falta de perspectiva pessoal do que eu estava fazendo, pairava em mim como uma sombra, de maneira que eu me sentia sempre trabalhando para comprar bugigangas que eu não precisava. Como eu vinha de uma origem muito modesta, o dinheiro toca. O dinheiro chega uma hora que você começa a afundar no dinheiro. Eu me sentia literalmente afundando no dinheiro. Aqui uma pausa para uma confidência. Minha mãe cozinhava muito mal. Isso foi um dos grandes traumas da minha infância. Era uma péssima cozinheira. Tanto eu quanto meu irmão, assim que saímos de casa e começamos a trabalhar fora, engordamos loucamente. Eu gastava uma boa parte do meu dinheiro comendo coisas maravilhosas, experimentando pasta de trufa negra. Eu tinha minha própria máquina de café expresso em casa, que era uma coisa maravilhosa, e gastava assim fábulas comprando cafezinhos expressos diferenciados para tomar depois das refeições. Fazia uns banquetes, aprendi a cozinhar codornas assadas. Da onde eu vinha, aquilo era o que eu precisava viver, mas a cada dia, a cada codorna, a cada cafezinho, eu imaginava, é isso então? Trabalho que nem um cavalo, faço um monte de coisa que eu não sei qual é a utilidade, para vir aqui tomar esse cafezinho? Alguma coisa estava errada, a sombra ia aumentando. O que me incomodava era uma sensação muito simples. Eu estava perdendo a vida para ganhar a vida. Essa sensação ilógica que a maior parte das pessoas tem num dado momento, de que gasta a vida inteira para ganhar a vida que não quer, a vida que não procurou, a vida que não desejou. Trabalhar, comprar, trabalhar, comprar, trabalhar, comprar, trabalhar, comprar, trabalhar, comprar. Coisas que você não precisa para agradar pessoas que você não se importa. Não é verdade? Nós temos uma compulsão de comprar coisas que não precisamos, como se essas coisas fossem nos preencher. E essas coisas, evidentemente, nunca nos preenchem. Então eu comecei a montar um plano. Eu vou usar esse meu dinheiro não para comprar coisas, mas para comprar uma única coisa, uma carta de alforria. Eu quero sair desse sistema. Eu vou usar o dinheiro para sair do sistema econômico. Eu vou usar paradoxalmente o recurso para não precisar do recurso. Eu vou investir numa forma de me transformar cada vez mais em autonomia diante da possibilidade econômica. E passei então a tentar imaginar como é que eu faria isso, como é que eu poderia usar meu dinheiro para não precisar de dinheiro,
O único fim justo que eu via para o meu dinheiro era chegar o dia em que eu não precisasse do dinheiro. Comecei então a montar um plano na minha cabeça de como eu ia fazer isso. Na época eu não sabia, mas isso tem um nome. Isso se chama decrescimento. O que eu estava tentando fazer é o que alguns economistas tentam aplicar numa escala maior, a economia de alguns países e a economia global, principalmente no momento de crise ecológica, que é a ideia de você diminuir o PIB para aumentar a satisfação. Diminuir o dinheiro para aumentar o prazer. Tirar da esfera econômica o maior número possível de atitudes humanas. Uma coisa interessante que o pessoal do crescimento fala, que faz muito sentido. Se por algum motivo específico, sei lá, por alguma razão, em 2016 no Brasil, houver mais acidentes automobilísticos do que em geral, o número de acidentes automobilísticos quadruplicou, o PIB aumenta. Mais pessoas tiveram que consertar seu carro, mais pessoas trocaram o carro, mais se pagou em oficina, mais se comprou peça, mais os hospitais ficaram lotados, mais ataduras foram vendidas, mais cirurgias foram feitas, mais médicos foram contratados, mais enfermeiros foram contratados e parece que houve uma prosperidade advinda de acidente de trânsito. As pessoas estão morrendo e o PIB aumenta. Não há uma relação entre o que você ganha de dinheiro e a satisfação que você tem. E aquilo que você pode tirar da vida como prazer. E aquilo que você realiza na sua vida. O que eu queria então era retirar o maior número possível de atitudes minhas cotidianas e liberar o maior tempo possível. E já há alguns anos eu venho trabalhando nessa ideia de liberar o maior tempo possível da esfera econômica. Eu quero tirar a minha vida da economia. O primeiro passo então foi simplicidade voluntária. Abrir mão das bugigangas. A vida é melhor sem uma máquina de café expresso. A vida é muito melhor sem comer trufas. Porque a riqueza não está naquilo que se tem, mas naquilo que você não precisa. Eu adorava passear no shopping com amigos e olhar coisas assim que eu não quero. Olha aquela blusa que eu não quero. Aquela blusa que eu não preciso, aquela calça que não me faz a menor diferença. E adquirir o hábito de medir o preço de tudo em horas de vida. Excelente hábito. Eu olho para uma calça e falo assim, eu tenho que trabalhar 14 horas para comprar essa calça. Eu prefiro 14 horas livres do que ter essa calça. Tudo que eu olhava, eu precificava em tempo vivido. E pouca coisa vale a pena quando você precifica em tempo vivido. Depois disso, vamos. Eu fui me dando conta também que para sair da economia eu precisava aumentar as minhas habilidades, eu precisava aumentar a minha autonomia. Eu precisava ser capaz de produzir coisas que eram úteis para mim ao invés de comprar. Eu poderia ganhar cada vez menos na condição que eu fizesse cada vez mais. Que eu transformasse meu trabalho numa atividade feita exclusivamente para troca, numa atividade que eu pudesse realizar a minha própria necessidade. Eu passei então a usar esse dinheiro para comprar algumas coisas muito específicas. Ferramentas, habilidades e conhecimento. Fiz curso de tudo que você possa imaginar. Fiz curso de pedreiro, fiz curso de pintor, fiz curso de eletricista, fiz curso de mecânica de carro, eu sei operar motosserra, eu sei operar trator, eu sei consertar um trator, eu sei fazer uma horta. Eu fui criando mecanismos para desenvolver a minha autonomia. Houve um passo fundamental, você falou aqui algumas vezes também de cidade hoje. Não é possível ter uma relação autônoma fora do mercado dentro da cidade, principalmente dentro de uma grande cidade. As cidades, elas são sim espaço de convivência, espaço da civilização, mas elas também surgem a partir do mercado. A cidade é o espaço da heteronomia, a cidade é o espaço da troca. Se eu quisesse ter uma relação de autonomia e retirar-me da economia e fugir da economia, eu precisava do campo, eu precisava buscar o campo. E foi o que eu fiz. Consegui comprar uma pequena terrinha, só que tinha um problema. A maior parte do meu dinheiro eu gastava com comida e com sociabilidade. Comida eu resolveria no campo. Sociabilidade, eu correria o sério risco de ficar isolado, de morar numa propriedade rural, sem vizinhos, sem nenhum tipo de vida social, que era o que eu tinha na cidade. Eu não
Eu não queria ficar sozinho, evidentemente. E aí eu descobri que eu não estava sozinho. Eu descobri que há uma subcultura, que há um conjunto grande de pessoas que estão indo vivenciar essa experiência no campo. E que hoje essa subcultura é chamada de os novo-rurais, ou os neo-rurais. É um bando de gente das mais variadas idades, que tem em comum uma decepção com o espaço urbano, uma tentativa de viver uma vida com maior autonomia, e que estão buscando em uma vida rural a possibilidade de ter uma liberdade que não é possível na cidade. Essas pessoas, a maior parte delas, tem curso superior, tem um alto grau de conhecimento, viveu muito o universo das artes, dos espetáculos, da música, da gastronomia. Não são pessoas que estão indo lá para atender aquele arquétipo do Jeca Tatu, aquele caipira isolado no meio do grotão. São pessoas que estão revigorando a vida no campo, trazendo um vocabulário novo. Estão falando de permacultura, estão falando de agrofloresta, estão falando de bioconstrução, de arquitetura intuitiva, de agroecologia. Estão trazendo tecnologias diferenciadas e apropriadas para a vida do campo. E estão indo em grande número. E estão realmente provocando uma nova cultura no campo. Hoje, então, eu encontrei a minha tribo, que é essa tribo dos novos rurais. Consegui comprar a minha terrinha lá na cidade de Piracaia, uma cidade de 25 mil habitantes, que fica perto de Atibaia, na Grande São Paulo. Se chama Sítio Pau d'Água e é um local onde nós tentamos vivenciar e realizar projetos nessas áreas de agroecologia, de bioconstrução, de construção sustentável, enfim, em que os novos rurais da região, que são muito atraídos por aquela região, encontram um espaço para fazer experimentações, para testar novas convivências. Nesse momento está sendo construído lá na minha propriedade, que já não é mais minha, eu sou o administrador daquilo, ela é meio comunitária, ela é meio coletiva. Nós estamos construindo lá um prédio agora que eu carinhosamente estou chamando de O Cortiço, porque é uma residência multifamiliar. Eu vou morar lá com mais 2 famílias, num esquema que no exterior eles chamam, meio pedantemente, de co-housing. Mas nós vamos dividir uma casa. O sítio é um sítio coletivo, é um sítio para que várias pessoas possam viver as suas experiências. E assim, para finalizar, é um pouco dessa história do professor doutor Edilson Caselotto, que de repente, aos 42 anos de idade, conseguiu se reinventar como o Dirso. Lá eu sou o Dirso. O Dirso do Pau d'Água. Aquele da porteirinha vermelha. Sempre que você passa tem um cheirinho de café. Sempre que você passa tem alguém proseando na varanda. Sempre que toda noite tem alguém sentado numa rede, tomando uma cachaçinha e tocando viola. E vocês são bem-vindos também, se quiserem aparecer por lá, a prosinha aguarda-os. Muito obrigado.